Eu tinha acabado de terminar meu primeiro ano de universidade e tinha aceitado um cargo de despachante de táxi na empresa de táxi do primo do meu namorado. Na primeira semana e meia, trabalhei principalmente em turnos diurnos, até que o proprietário decidiu estender o horário para 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu fui a funcionária sortuda que cobriria 3 ou 4 desses turnos por semana. Na semana seguinte, eu estava fazendo meu primeiro turno noturno sozinha. O motorista ficaria fora a noite toda procurando passageiros, o que significava que grande parte da noite seria só eu. Não me senti desconfortável em trabalhar sozinha em um turno como esse, pois já havia trabalhado em uma cafeteria 24 horas e estava acostumada com turnos noturnos. Também era uma quarta ou quinta-feira à noite, portanto, não havia muito movimento. A melhor parte desse trabalho era que meu chefe me deixava usar a internet para jogar videogame no meu laptop no escritório. Da mesa do computador no escritório, eu podia ver a porta da frente, uma parte da recepção e a maioria das janelas da frente, de modo que eu podia ficar de olho no que estava acontecendo do lado de fora. Além disso, a campainha acima da porta sempre me alertava sobre um novo cliente, de modo que eu não seria pega de surpresa se estivesse muito interessada em meu jogo. Nessa noite em particular, eu estava trabalhando com um motorista de táxi chamado Dave. Dave tem cerca de 1,85 m e pesa mais de 120 quilos, além de sofrer de vários problemas de saúde, um dos quais tornava todos os seus movimentos lentos e dolorosos. Definitivamente, ele não era o Sr. Fitness, nem o tipo de pessoa capaz de se defender ou defender os outros com muita facilidade. Em algum momento durante a madrugada, por volta de 1h30 a 2 da manhã, Dave recebeu uma ligação para ir buscar alguém em uma cidade a 15 minutos de distância. Ele juntou suas coisas e dirigiu noite adentro, enquanto eu fui para o escritório e continuei jogando meu videogame. Cerca de 15 minutos depois, vi algo em cima do meu laptop. Minha mente congelou. Eu podia ouvir respiração ofegante e no reflexo da janela, podia ver alguém sentado em uma das cadeiras de espera. Caminhei até a porta que conectava a sala da frente com o escritório. Dei uma olhada para a área de estar e quase me caguei de medo. Um cara com uma enorme trança atrás da cabeça tinha conseguido entrar no escritório como um ninja e agora estava sentado em uma das cadeiras com o rosto enterrado nas mãos, ofegando pesadamente. Ele estava sujo, suado e parecia ter acabado de correr uma maratona. O cabelo estranho deveria ter me alertado, mas achei aquilo mais hilário do que assustador. Alguns momentos se passaram e finalmente criei coragem para perguntar se ele precisava de um táxi. Ele não respondeu em um primeiro momento. Perguntei novamente e ele olhou para mim. Seu rosto estava arranhado e coberto de sangue pelo ferimento no topo da cabeça. Fiquei chocada e imediatamente ofereci ajuda a ele. Ele respondeu: "Estou bem, não preciso de ajuda. Só quero ir para casa." Perguntei se ele precisava de um táxi e, em caso afirmativo, para onde estava indo. Ele me disse que morava a cerca de 20 minutos de distância e que queria que Dave o levasse para casa. Depois disso, as coisas começaram a ficar estranhas. Liguei para o Dave usando o rádio para dizer que havia uma corrida no escritório e que ele queria uma condução. Ele me disse que demoraria mais 10 minutos. Fiquei com a mão no telefone o tempo todo para o caso de o cara fazer algum movimento brusco. Em vez de voltar para o escritório, decidi que era melhor ficar na frente, onde há 2 grandes janelas que facilitam a visualização do que está acontecendo dentro do escritório de táxi. Eu não achava que ele fosse uma ameaça, mas ele parecia muito irritado com alguma coisa. Então eu queria ter certeza de que se algo acontecesse comigo, as pessoas poderiam ver. Então, fui até a sala da frente e quando me aproximei do senhor, foi aí que percebi. Ele não estava apenas sangrando da cabeça, mas também do ombro e do joelho. Perguntei novamente se ele estava bem e me ofereci para chamar uma ambulância para ele. Péssima ideia. Você não precisa fazer isso. Ele me disse. Não é como se eu tivesse matado ninguém, certo? Eu nunca matei ninguém. Não faça isso. Não precisa ligar para ninguém. Eu só quero ir para casa. Desculpe, só notei que você está sangrando muito e pensei que talvez quisesse que alguém se certificasse de que você está bem. Respondi. Eu não matei ninguém. Aquele idiota deveria ter ficado de boca fechada. Ele teve o que merecia.
Não deveria ter dito aquelas coisas. Mas não é como se eu tivesse matado alguém. Não precisa ligar para ninguém. Eu só quero ir para casa. Tudo bem, digo a ele, mas você está sangrando. Não é como se eu tivesse matado alguém, respondeu ele. Juro que não matei ninguém. Por favor, não chame a polícia. Não preciso da polícia. Só preciso ir para casa. Eu não matei ninguém. Silêncio por alguns minutos. Ele percebe o telefone em minha mão. Eu caí, ele falou alto. Perdão? Eu caí, ele repetiu. É por isso que estou sangrando. Eu caí. Não é como se eu tivesse matado alguém. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ele estava ficando impaciente com o táxi e eu estava morrendo de medo. O sangue estava agora na cadeira e no chão. Eu estava com o telefone na mão e, de vez em quando, ele quebrava o silêncio com outra sequência de balbúcios incoerentes sobre como ele não tinha feito nada de errado porque não tinha matado ninguém e que eu não precisava chamar a polícia porque ele era um cara legal. Por fim, Dave disse pelo rádio que ele estava a 2 minutos de distância e eu respirei aliviada. Ele parou na frente, o homem entrou no carro e eles partiram. Agora eu estava preocupada com Dave e liguei para a polícia. Relatei o que aconteceu e eles seguiram o táxi até a casa do cara, onde o prenderam. Acontece que esse cara tinha fugido de um bar próximo depois de ter agredido fisicamente um cliente, até que ponto nunca descobri. Feriu-o com um objeto pontiagudo, presumo que tenha sido um canivete ou seringa. Saiu correndo, caiu e conseguiu encontrar o caminho para o escritório de táxi. Portanto, tecnicamente não, ele não matou ninguém, mas agrediu e tentou matar alguém. Também descobri que um dos outros motoristas, Steven, conhecia o cara desde o ensino médio, anos atrás. Seu nome é Duke e ele tem um histórico de violência. Ele também tem um histórico de chegar em casa bêbado e agredir a esposa de vez em quando. Se ele planejou fazer isso naquela noite, não sei dizer, mas fico feliz que o cara tenha ido parar em uma cela, que sua esposa tenha saído ilesa e que o cara que foi esfaqueado não tenha morrido. Pelo menos, presumo que ele não tenha morrido, pois ainda vejo o Duke de vez em quando andando pelas ruas com sua gloriosa trança que parece um rabo de rato, o que significa que ele não foi preso. Eu costumava trabalhar em uma cafeteria. Abrimos às 5 da manhã, mas estávamos lá às 4:30 para preparar tudo. Fechávamos às 8 da noite e saíamos às 8:30 ou 9, dependendo de quando terminávamos a limpeza. Uma noite por semana era uma sessão de limpeza geral, então saíamos mais perto das 9:30 ou 10. Em meus quase 4 anos lá, fiz minha parte na abertura e no fechamento, e sem dúvida, vi algumas pessoas bem interessantes durante todo esse tempo, especialmente na abertura. Muitos moradores de rua que, infelizmente, eram deficientes mentais ou viciados em drogas. Estávamos em uma parte da cidade que não era tão agradável como costumava ser. Certa manhã, quando eu estava abrindo, eu e meu barista de abertura, eu era o supervisor na época, éramos os únicos na loja. Eu estava na parte de trás da loja preparando alguns utensílios. Ela estava na frente preparando café e chá e assim por diante. De repente, ela começou a gritar muito. Peguei um alicate de corte e corri para a frente. Ela estava limpando um ralo no chão, perto da pia, bem ao lado da janela de entrada. Ela estava abaixada, mas quando se levantou novamente, havia um homem com o rosto encostado na janela, literalmente a centímetros de distância dela, através do vidro. Ele estava apenas olhando para ela, com um sorriso enorme e aterrorizante no rosto, encostado no vidro. Ele estava muito sujo e bagunçado, e por algum motivo, tinha um cobertor rosa enrolado nos ombros. Enquanto minha barista gritava e chorava, chocada principalmente com a rapidez com que ele havia aparecido aleatoriamente e com a proximidade que estava dela, ele começou a gargalhar como se fosse engraçado. Não sei bem porquê, mas aquilo me irritou muito. Eu não queria abrir a janela, obviamente, então disse à minha barista para ir para os fundos da loja e fiz contato visual com o cara pela janela. Fiz a maior careta que pude, apontei para a rua e gritei: "Vai embora agora!" Ele pareceu totalmente surpreso em um primeiro momento, mas depois saiu meio que cambaleando pela rua,
Ele permaneceu no quarteirão por um longo tempo, mas acabou indo embora para sempre. Fiquei de olho nele por um tempo e depois fui acalmar minha barista. Em outra ocasião, eu estava abrindo com um barista diferente. Para referência, sou uma mulher de estatura média, com 20 e poucos anos. O barista com quem eu estava abrindo é um homem de 30 e poucos anos. Quando abríamos a loja, esperávamos no estacionamento até que a outra pessoa chegasse, um barista, um supervisor, e depois íamos juntos para a loja. Cheguei antes dele. Quando ele chegou lá, estacionou a algumas vagas de distância de mim. Seu carro é preto e pequeno, por isso pode ser difícil notá-lo no escuro e a uma certa distância. Quando percebi que ele estava lá, saí do meu carro para ir ao seu encontro. Ele também saiu do carro e estava caminhando em minha direção quando, de repente, começou a gritar: "Saia de perto dela!" e a correr em minha direção muito rápido. Ouvi passos correndo atrás de mim e fiquei muito assustada. Aparentemente, alguém estava escondido atrás do meu carro, esperando que eu saísse. Eles não tinham notado que meu colega de trabalho havia aparecido e se assustaram com ele, graças a Deus, porque eu nem percebi que havia alguém lá. Algumas semanas depois, porém, quando eu estava fechando com um barista diferente, isso aconteceu novamente. O parceiro da minha barista foi buscá-la no trabalho naquela noite e estava esperando no estacionamento, pois ela chegou um pouco mais cedo. Por sorte, o parceiro da minha colega de trabalho também era policial. Ele notou que alguém estava agachado e escondido atrás do meu carro e ligou para sua esposa para que ela me contasse o que estava acontecendo. Depois foi investigar e espantou o cara. Assim que o cara o viu, fugiu novamente. Meu barista e sua colega me acompanharam até meu carro, por segurança. Seria alguém intencionalmente me perseguindo? Resolvi não arriscar. Já estava ficando com medo e constantemente olhando por cima do meu ombro. Cansada de tanta emoção, pedi demissão no dia seguinte. Há pouco mais de um ano, consegui um emprego para trabalhar durante a noite em um posto de gasolina perto da minha casa. Sou mulher e tinha 31 anos na época. Sei que, para alguns, parece perigoso para uma mulher trabalhar sozinha no turno da noite. No entanto, era uma loja pequena e o escritório do xerife ficava a uns 6 metros de distância. Eu realmente não achava que teria tantos problemas. Havia cerca de 30 clientes em um turno de 8 horas. E isso em uma noite mais movimentada. Eram cerca de 3:30 da manhã. Estava na hora de fumar um cigarro e eu estava com um fone de ouvido, meio que dançando. Do outro lado da rua, no estacionamento do escritório do xerife, vi uma figura de costas para mim. Ele estava balançando para frente e para trás enquanto olhava para baixo. Honestamente, parecia que ele estava desfrutando de uma mijada muito necessária. Mas contra o escritório do xerife? Sim, o prédio fechava às 4 da tarde e só abria às 6 da manhã seguinte. Mas por quê? Pela parte de trás de sua camiseta branca rasgada, lembrei-me de que ele havia chegado cerca de 4 horas antes. Ele era um completo esquisito e eu já podia perceber que ele estava muito bêbado. Eu não disse nada. Apenas tirei meus olhos dele e tentei não chamar a atenção para mim. Estava funcionando até que um carro parou. Eu ainda estava do lado de fora quando ele parou. Eu o vi olhar para o carro, depois para mim e vice-versa. Quando o cliente estava saindo, eu o acompanhei até o lado de fora. Eu ainda estava com metade do cigarro aceso e havia deixado o espanador do lado de fora com o rodo. Nós dois o ouvimos começar a xingar com raiva e, aparentemente, discutir consigo mesmo. Ela olhou para o outro lado da rua e me disse para ter cuidado. Fiz uma piada estranha dizendo que ele é quem deveria ter mais medo de mim ou algo do gênero. O homem ainda estava lá, mas mais perto da estrada, agora de frente para o estacionamento da minha loja. O que quer que ele estivesse gritando era completamente incompreensível. Não o enfrentei, mas não tirei meus olhos dele dessa vez. Apenas caminhei lentamente de volta para a loja. Algo em seu rosto realmente me incomodou. Tinha um ar sombrio, mas seus olhos pareciam selvagens. Minha experiência em trabalhos noturnos mostra que os que têm olhos loucos são os piores. Não gostei nem um pouco daquilo e não queria fazer parte. Imediatamente, fui até o computador e digitei um aviso de
temporariamente fechado, para o caso de ele querer problemas. Eu estava contornando o balcão a caminho das portas, quando vi que ele havia atravessado a rua para o meu lado. Literalmente, mal consegui trancar a segunda porta quando ele entrou cambaleando em nosso pequeno estacionamento. Minha mão fez o sinal de corte em meu pescoço, basicamente dizendo: "Não, desculpe, você não pode entrar aqui, estamos fechados." Balancei a cabeça para frente e para trás na esperança de desencorajá-lo ainda mais. Ele começou a se afastar, mas gritou algo para mim enquanto caminhava. Não quero dizer que ele estava mal-humorado e gritou comigo, ou disse que eu era uma idiota ou algo assim. Quero dizer, como se ele estivesse em um volume furioso e estivesse jogando as mãos violentamente para todos os lados. Como eu sabia que estava no turno errado do trabalho errado, fiquei muito assustada. Decidi chamar a polícia. E ainda bem, porque assim que desliguei o telefone, ele veio novamente até a porta. Começou a puxar e a bater nela. Ele dá ré e corre contra a porta tentando arrombá-la, mas não que isso tivesse adiantado alguma coisa. Cometi o erro de dizer a ele que havia chamado a polícia e que ele estava prestes a ser preso. Digo que cometi o erro de contar a ele porque, assim que disse isso, ele foi embora. A polícia nunca o encontrou. Eles dirigiram pela estrada e pelos bairros vizinhos por mais de 1 hora, mas não encontraram ninguém. Ele estava a pé, então não sei para onde ele poderia ter ido. Ele não me fez mal, e como não o encontraram, não preenchi um boletim de ocorrência nem nada. Eu estava segura atrás de portas de vidro grossas que ficaram trancadas até o fim do meu turno. Foi uma pena. Talvez se eu não o tivesse avisado com antecedência, não teria passado os últimos 3 meses do meu trabalho olhando constantemente por cima do ombro. Nunca saberei qual foi a escolha certa, mas estou feliz por não trabalhar mais lá.